Olá pessoal, vamos dar início à nossa terceira aula, conservação de alimentos por concentração, desidratação, salga e defumação. O que é que nós veremos hoje na nossa aula 3? Além desses métodos de conservação, teremos duas atividades que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, que é o fórum e o questionário. Então vamos começar com concentração e desidratação e depois conservação pelo sal e defumação. Primeiro, os objetivos: definir o método de conservação de concentração e desidratação, reconhecer os diversos equipamentos utilizados nesse tipo de preservação e os efeitos sobre os nutrientes dos produtos alimentícios. Entre os vários métodos de concentração, nós podemos citar a evaporação, que é a retirada da água em forma de vapor, a crioconcentração, retirada na forma de gelo, e a concentração de membrana, quando se utiliza uma membrana semipermeável. Na evaporação ou concentração por ebulição, você tem a retirada da água por liberação do vapor de água, ou seja, extrato de tomate, leite evaporado, se faz a retirada da água por ebulição. Essa retirada da água pode ser feita em tachos abertos ou tachos a vácuo, que são chamados de tachos fechados. O evaporador de múltiplo efeito são aqueles que têm evaporadores conjugados em série. Então, você tem o primeiro efeito, o segundo efeito e o terceiro efeito, obtendo assim, no final, o produto mais desidratado. No evaporador de placas, você tem um trocador de calor, onde seu alimento passa por aqui por dentro e vai trocando calor à medida que vai passando pelas placas trocadoras de calor. Na crioconcentração, você tem um método de concentração pelo frio, lembrando que é retirada somente uma água desse produto e envolve a cristalização fracionada da água e transformando-se assim no gelo. Na concentração por membrana, são operações onde você trabalha com a membrana semipermeável, fazendo um sistema de osmose, onde o líquido vai passando para um lado e os solutos vão ficando do outro, uma ultrafiltração ou uma osmose reversa. Na desidratação, a operação é feita com a remoção da água na forma de vapor, ou seja, para uma fase gasosa, seguindo da vaporização térmica. E aí, os métodos de desidratação você tem artificial e o método natural. No método natural, a secagem ao sol é um método mais simples e barato, que é feito, por exemplo, com a charque. No método artificial, você tem a secagem com controle de temperatura, umidade do ar, circulação, que são cuidadosamente controlados. Os secadores, eles trabalham com secadores adiabáticos e secadores de contato. Dentre os secadores adiabáticos, nós temos o secador de cabine ou de bandeja, onde você coloca o alimento em contato direto com essas bandejas dentro do equipamento, fazendo com que o ar circule, tirando a água. No secador tipo túnel, consiste formado por uma câmara que funciona como um túnel mesmo, onde o ar vai passando e vai assim removendo a água que está saindo daqui dentro do alimento. Na secagem por aspersão ou atomização, também considerado, conhecido como spray dryer, é a secagem para alimentos pastosos ou líquidos, onde você tem o bombeamento desse material aqui, líquido ou pastoso, e a secagem é feita de forma rápida. Então, aqui no final, você tem a coleta do pó com a evaporação da água. No secador do leite fluidizado, ele tem uma placa perfurada, onde existem partículas que a amostra vai passando e vai secando de acordo com a passagem desse ar que vai entrando por aqui por baixo, extraindo o material, e a saída do produto seco é aqui no final. Na secagem de contato, nós temos o secador de tambor, onde o produto é espalhado numa superfície de tambor, como se fosse um rolo, e aí esse alimento vai secando, entrando em contato com esses tambores e coletando o vapor aqui em cima e o material seco ali embaixo. Na secagem por liofilização ou criodesidratação, você tem um produto congelado antes de ser desidratado. Ou seja, essa água se transforma em gelo e depois ele passa para o estado de vapor sem passar para o estado líquido. No processo de instantaneização, também é um processo que é utilizado para facilitar a dissolução de
alguns compostos, como por exemplo o leite em pó e outros alimentos instantâneos. O efeito da desidratação em propriedades dos alimentos, né, ocorre sim, tem mudanças na textura, e aí todas essas mudanças que ocorrem nos alimentos, elas podem ser detalhadamente estudadas no material que está sendo disponibilizado para vocês, que é o livro. Então deem uma lidinha nas mudanças que ocorrem, porque essas informações são importantes. Vamos seguir agora para a aula de salga e defumação, onde a gente vai aprender o princípio de fundamentação do método e quais são os métodos a salga mista, na defumação a frio e a defumação a quente. Na conservação pelo sal, você tem, por exemplo, a utilização do charque ou jerked beef, carne de sol, pescados como bacalhau. Lembrando que esse sal penetra no alimento, fazendo com que a água seja retirada exatamente pelo processo de osmose. E aí na salga seca é o método mais simples, que consiste em colocar a carne ou peixe em contato direto com esse sal, e esse processo dura em torno de 3 a 15 dias dessa salga seca. Na salga úmida, a gente tem a presença de uma solução que é uma salmoura, e aí você faz a produção dessa salmoura e coloca esse alimento dentro dessa salmoura. Na salga seca, na salga mista, nós temos a mistura aí dos dois processos combinados, a salga seca com a salga úmida. Aqui tem o fluxograma do processamento do charque, que é interessante acompanhar, saber todas essas etapas, porque é um produto, né, que é bem utilizado pela população, principalmente aqui no Nordeste. Na defumação, nós temos aí a impregnação, né, da combustão, é formada pela combustão incompleta de algumas madeiras, onde você impregna alguns sabores bem característicos e específicos, agradáveis, né, e confere a ele o produto defumado um sabor único. A composição da fumaça tem mais de 300 substâncias químicas, devendo prestar atenção no tipo de madeira que é utilizado para essa defumação. Ou seja, eu não trabalho com madeira resinosa, que pode causar formação de odores desagradáveis. Na defumação a frio, a gente trabalha com temperaturas abaixo de 40 graus, e na defumação a quente, temperaturas chegam a alcançar 120 graus Celsius. E aí, a defumação, ela trabalha com essas chaminés, a queima é feita aqui embaixo, e esse vapor vem subindo, impregnando assim o alimento. Ok? Então, nós temos todo esse material disponibilizado no livro, leiam atentamente, estudem. Qualquer dúvida, procurem o professor mediador e não se esqueçam de atender a todas as atividades que têm prazo, tem data de início e tem data de término. Então, bons estudos e até a próxima aula.